Beleza, vamos continuar a seguir aqui no nosso PowerPoint. Então, olha só. O código lá no 1857, que a gente acabou de ler, né? Gente, vocês também estão com muita dor na coluna? A minha vida tá um inferno. Eu nunca tive dor na coluna. Marcelo, você que corre aí. Quem mais que corre? O Eduardo. Não tô conseguindo correr. Corro aqui em cima, na parte de cima aqui da minha casa, mas é pequeno e tal, não dá muito. Trabalhando muito, escrevendo tese. Olha, eu tenho que voltar, eu tenho que dar um jeito nisso aqui, que tá difícil. Então eu fico uma velha, toda hora mexendo aqui na cadeira. Mas vamos lá, olha só. Então, o 1857, ele diz respeito a toda pessoa capaz, ele fala sobre capacidade. Então, eu voltei a comentar aqui com vocês, ó. A capacidade está lá no artigo 3º, 4º do Código Civil. Falei aqui do 1860, tá? Interessante porque, nesse caso, como falei errado, como relativamente incapaz no quesito idade, ou seja, entre 16 e 18 anos, ele acaba sendo um negócio jurídico sui generis. Por quê? Porque ele permite que esse menor púbere, né, ele possa testar, apesar de que o Código Civil, lá no artigo 4º, inciso 1º, fala que ele é relativamente incapaz, tá bem? Então, volto a repetir, não se esqueçam de dar uma olhada no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, eu acho que eu já bati muito nessa tecla com vocês, não é algo que a gente tem que voltar, mas se vocês estiverem em dúvida, né, estamos juntos aqui, tá? Olha só, volta para o, calma aí, aqui ó, 1859. Extingue-se em 5 anos, então, né, eu já tinha comentado o 57, 58 e o 1859. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento contado da data do registro. O que acontece? Se a gente for analisar, e aqui a gente está tratando de decadência, não é prescrição, porque prescrição, se lembram? Prescrição eu quero condenar. Na decadência eu quero desconstituir. Estão lembrados dos critérios do professor Agnella Morim Filho? Tanto que eu batia com vocês, o que é prazo prescricional, o que é prazo decadencial, o que vai ser imprescritível. Então aqui, como a natureza jurídica da ação, ela vai ser desconstitutiva, o prazo é decadencial. Que via de regra, quando a natureza é desconstitutiva, o prazo é decadencial, e quando a natureza jurídica da ação é condenatório, o prazo é prescricional. Então, se a gente parar para pensar, se a gente abrir aqui o Código Civil, que traz ali a questão dos prazos decadenciais, né? Olha lá, o artigo 178 é de 4 anos. Vocês foram meus alunos de contrato, vocês sabem que eu já bati muito nessa tecla com vocês. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contado. Caso de doação, no dia em que ela cessar, né? De coação no dia em que ela cessar, erro, dolo, fraude contra credor, estado de perigo, lesão no dia que se realizou o negócio jurídico e no dia incapazes, no dia em que cessar a incapacidade. Laura, mas espera lá, esse 1859, ele entra em conflito com o artigo 178, inciso 3º. E aí? E o próprio 179 diz, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável sem estabelecer prazo, qual que vai ser? De 2 anos. Então, olha só, o que eu coloquei para vocês. A norma do artigo 1859 anuncia que o prazo decadencial para impugnar é de 5 anos, entrando em conflito com o artigo 178, né? Inciso 3º. Então, olha só. Só que o que acontece? Ela é regra especial. Regra especial prepondera sobre regra geral, não é isso? Dentro dessa antinomia que a gente estuda. Então, olha só. De fato, é isso. Contatos do registro do mesmo e por ser regra especial, prevalece sobre a regra geral. Essa é sempre uma pergunta que me é feita em sala de aula. O 1909, parágrafo único, né, do Código Civil, estabelece que quanto aos vícios de erro, dolo, coação moral, prazo decadencial,
é de 4 anos a contar da ciência do vício. E aqui o 1859 fala contados da data do seu registro. E aí? Outra polêmica, quando que começa a contar, tá? Bom, o 1909 ele só trata dos vícios do negócio jurídico ligado a erro, dolo, coação, lesão, ou seja, não abarca essa questão aqui do testamento. Então, qual que é, né, o posicionamento majoritário? Olha só o que eu coloquei para vocês. O Código Civil estabelece que quanto aos vícios de erro, dolo, coação, moral, o prazo é de 4 anos a contar da ciência do vício. Assim, o 1859 só se refere aos demais casos de anulabilidade, como incapacidade relativa, tá? Então, acaba ficando, né, que o prazo vai ser decadencial de 5 anos, tá? Perfeito, tudo certo. E começa a contar, sim, do registro. Esse é o posicionamento majoritário. Vamos lá, vamos passar para o próximo.